parou para pensar que o cristianismo é uma entre milhões de religiões? Como é que o cristianismo se relaciona com essas religiões? Como é que os cristãos são inseridos dentro do código religioso dessas outras religiões? Então é sobre isso que eu quero falar contigo na terceira aula do módulo que nós iniciamos há uns dias atrás, né? A maior religião mundial. Na terceira aula referente, então, ao cristianismo e outras religiões, aqui na Escola Bíblica, do nosso compromisso de toda terça às 20 horas. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, já envia para alguém. Se tem algum amigo curioso para saber como é que é a relação do cristianismo com o judaísmo, do cristianismo com o islamismo, com o mundo secular, você tem algum amigo que quer aprender um pouco mais dessa realidade cultural e religiosa? Então, envie esse vídeo para ele, deixe também o seu comentário para que o nosso canal possa crescer e mais pessoas serem evangelizadas. Nós contamos com você na difusão dessa mensagem. Então vamos lá, aula 3, o cristianismo e outras religiões. Se nós fôssemos olhar para o mapa do mundo, o mundo pode ser dividido basicamente em dois blocos a partir do crivo da religião. O cristianismo é a principal religião do mundo, mas as outras religiões, principalmente o islamismo e o hinduísmo, formam outro grande bloco que se opõe ao cristianismo. Nós não estamos aqui, né, como eu falei na aula passada, para propor qualquer divergência, disputa, qualquer sentimento de ódio ou de quem está certo e quem está errado, mas para nós entendermos que existe uma oposição, que o território que nós perdemos é o território que nós devemos reconquistar. E o território que nós nunca alcançamos é aquele que deve ser conquistado. O que eu estou dizendo com isso? Se o mundo pode ser dividido entre cristãos e não cristãos, quer dizer que nós temos que, enquanto igreja, trabalhar para que aqueles que são cristãos continuem a ser e aqueles que não são cristãos sejam alcançados pela verdade do Evangelho. E aí você está vendo agora um mapa projetado disso tudo que eu estou te falando. O mundo segundo essa divisão. Nesse mapa projetado você vê essa imensidão de azul, desde o norte ali, né, do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Europa, países de maioria cristã, sejam protestantes, ortodoxos, sejam católicos, a América, né, as três Américas, do norte, central e do sul, com a maioria cristã, a parte da África que está abaixo do deserto do Saara, fortemente cristã, e a Oceania. Em contrapartida, o norte da África, o Oriente do Médio e a Ásia, um pedacinho ali do Sudeste Asiático que está em cima da Austrália, né? Em cima da Austrália, essas regiões elas não são totalmente alcançadas pelo cristianismo, elas não foram cristianizadas, então o código religioso, as práticas são muitas vezes budistas, hinduístas, islamitas, né, os muçulmanos e algumas religiões étnicas, isso é muito forte na Ásia e também na África. Mas voltando aqui então, agora nós vamos falar um pouco sobre a relação não a relação, mas sobre aquilo que predomina na Índia, para você ter uma ideia. Porque o cristianismo ele é a principal religião do mundo, mas uma das religiões que mais crescem no mundo é o próprio hinduísmo. Olha a imagem que tem sido projetada. De qual lugar na Terra nós estamos falando? Qual é esse país que você está vendo? É a Índia. 903 milhões de indianos são hinduístas. Isso é muito mais do que a população do Brasil. Qual o segundo país com predomínio do hinduísmo? É o Nepal. 22 milhões de pessoas, então, são hinduístas. E aí temos Bangladesh, Indonésia, Paquistão. Para você que mora aqui em Portugal, você vê que a influência desses países é muito grande, com imigrantes, e eles são majoritariamente hinduístas, né? Então nós estamos falando de aproximadamente 1,12 bilhões de pessoas, que é uma porcentagem, né, de cerca de 14% da população mundial. Esse é o hinduísmo. Isso é o hinduísmo. Como é que o cristianismo aparece no hinduísmo? Não existe uma relação direta entre o cristianismo e o hinduísmo, porque Cristo não chegou até aquela região. Não existe dentro de nenhuma tradição religiosa hinduísta uma figura como Cristo. Então todo aquele missionário que prega para um hinduísta, para um hindi, né, para alguém que acredita no hinduísmo, ele tem que pregar sabendo que aquela pessoa vai tentar entender Cristo segundo o seu politeísmo, o seu código de crença em inúmeros deuses.
Diferente se pregar para um judeu que sabe a história de Cristo, ou de um muçulmano, como nós veremos, que nem Cristo como um profeta, ou no caso de nós protestantes, pregamos para alguém que foi desviado, que saiu da igreja, ou de uma tradição católica. Então o desafio de um missionário para ir até essa região da Ásia, da Índia, de Bangladesh, é conseguir pregar a totalidade de Cristo num ambiente sem referências. Eles creem em inúmeros deuses. Então os hinduístas são aqueles, são aqueles que creem no maior panteão de deuses dentro da história das próprias religiões. Eles creem que os animais são sagrados, templos onde os ratos são como divindades, onde vacas são como divindades, onde o rio Ganges é, de certa forma, um rio sagrado, que as pessoas morrem, são jogadas até lá, onde elefantes são divindades. Então imagina pregar o evangelho para essa realidade, onde o próprio Cristo não considerava nada como relevante, nada como santo, apenas a sua presença e a sua palavra. Esse é o desafio que parte da igreja tem lidado, Ir até a Índia, até essa região para pregar. Então, primeiro que nós temos que conhecer a relação entre o cristianismo e o hinduísmo, sabendo que não há referências históricas ali dentro da religião para que haja uma proximidade de pregação. Se você encontrar talvez alguém que seja da Índia, e conseguir conversar, você vai ver que ele não sabe nada de Cristo, sabe do que você falou, do que ele viu na televisão, mas dentro da religião dele não há referência. Segundo ponto, que você está vendo no mapa aí projetado, já diz respeito a aproximadamente 500 milhões de pessoas, é o budismo. É a quarta maior religião do mundo em seguidores. O budismo é muito forte, principalmente em dois países, China e Japão. A China tem 166 milhões de budistas, levando em consideração que é proibida a prática religiosa aberta dentro da China. Então, o que a China faz? Você não pode abrir igrejas aleatoriamente na China. Você não pode professar sua fé cristã aleatoriamente. O governo cerceia isso. E o governo geralmente proíbe e persegue. Só que o governo chinês, ele não intitula o budismo como uma religião. Então há uma permissão para que os templos budistas e a fé em Buda seja proliferada dentro do Código Civil chinês. Por isso que mesmo que seja um país fechado para as religiões, que o Estado único é um Estado ateu, o budismo não é tido como uma religião, então ele cresce, ele tem a liberdade. Mas pelas características dos budistas, eles não têm essa ênfase em converter outras pessoas, como é muito característico do islamismo e do cristianismo, eles ficam conservando basicamente essa mesma quantia. E outro país onde o budismo é extremamente forte, aí a maioria da população é budista, é o Japão, como você pode ver ali na imagem. Um pouquinho da Coreia do Sul também é budista, mas o Japão é muito forte. E a Tailândia é o principal país do Sudeste Asiático com a população budista. A Tailândia tem 95% da sua população que professa a fé budista. Como é que Cristo aparece no budismo? Cristo não aparece também no budismo. A ideia do Buda é alguém que foi iluminado, um espírito iluminado que encarna, vai nascendo uma criança, o que for, e os sacerdotes identificam ele como o mesmo espírito desse Buda, e ele vai ser levado a uma condição de líder religioso do seu povo, líder espiritual. É alguém que tem uma parcela divina, é o principal guia, profeta, iluminador dele, seja lá o que for, mas o cristianismo, Jesus não aparece como nada referencial a isso. Existem algumas crenças, como foi disseminado no Japão, de que Cristo ele ressuscita e vai para o Japão pregar o evangelho. Então algumas histórias contam isso daí, mas sem nenhuma coerência bíblica, sem nenhuma verdade, assim, são só tradições que surgem que nem sequer afetam a própria prática do budismo ou do shintoísmo, que é uma filosofia de vida um pouco parecida. Agora o quarto ponto. O quarto ponto é o islamismo. Olha o mapa que aparece para você. Você viu até agora 2 mapas, esse é um terceiro, e você vê que esse mapa, essa imagem em verde, esses pontinhos em verde, eles são muito mais disseminados ao decorrer do mundo. Então, boa parte dos ocidentais associam o islamismo apenas à cultura árabe e à identidade dos árabes, mas não é uma verdade isso. Por mais que nós associemos o muçulmano ao árabe, o muçulmano não se limita ao árabe. Olha aquela imagem em cima da Austrália, ali, no Sudeste Asiático. Aquela região ali do Sudeste Asiático, ela é majoritariamente muçulmana, mesmo que não seja de árabes.
Nós olhamos para a África de novo no mapa ali, o norte da África não tem tantos árabes, o centro da África não tem tantos árabes, porque os árabes estão concentrados mais no Oriente Médio, e aqueles focos ali na América do Sul, os focos nos Estados Unidos, também não são de árabes. Então entenda, os árabes, em maioria, são muçulmanos, mas nem todo muçulmano é um árabe. Bom, deu para entender isso? E essa é a religião que mais cresce no mundo. O mundo tem crescido dentro de uma ambição, né? O islamismo tem crescido dentro de uma ambição de conquistar o mundo, seja por meio de umas práticas de fé, de compartilhar, né? De trazer a fé muçulmana para alguém, ou seja por parte de uma jihad mais radical, que é a guerra àqueles que são os infiéis, né? Essa é a religião que mais cresce no mundo. Agora nós vamos ver o que é mais importante. A origem do cristianismo nos remota ao judaísmo. Então você viu esse panorama das religiões no mundo, as principais, né, em número de pessoas, seja os hinduístas, sejam os budistas ou os islamitas, né, os muçulmanos. Agora nós vamos ver como é que o cristianismo ele surge dentro do judaísmo e como o judaísmo vê o próprio cristianismo. Tá bom? Então Cristo ele surge, como nós vimos na primeira aula, como um profeta itinerante e que se manifestou como Filho de Deus, e a história e tudo aquilo que nós vemos relatado vai testificar a sua verdade. Só que o judeu não crê nisso. Para um judeu não faz qualquer sentido crer que Deus tem um filho e que o próprio Deus encarnou. Para eles, o eterno jamais teria uma experiência humana terrena. Então é inconcebível. O cristianismo, nesse ponto, é incompatível com o judaísmo. Por isso que nós devemos olhar para a tradição judaica, entendê-la como reverência, saber que, de certa forma, são irmãos na fé, mas não são referenciais de fé para nós, porque eles ignoram o próprio Cristo. Eles creem num Deus criador. A ideia do eterno, que eles têm a revelação do eterno, é do nosso Deus Pai. O Espírito Santo que habita entre nós, eles creem que saiu, porque o templo não pode ainda receber serviço de adoração, de sacrifício. Mas eles creem no Espírito Santo, não como nós. Mas eles rejeitam, se opõem a Jesus Cristo. Logo, se há uma oposição a Jesus Cristo, nós entendemos que a salvação ela está diante do sacrifício de Cristo. E eu te pergunto, o judeu é salvo ou não? Se eu creio que a salvação é por meio do sacrifício de Cristo, todos aqueles que se aceitam e submetem ao sacrifício de Cristo são salvos, e aqueles que não são salvos. Então, veja como prudência o judaísmo. Os judeus são grandes professores sobre devoção. Nós devemos ser devotos como judeus, nós devemos aguardar as promessas como os judeus aguardam, mas nossa grande divergência é que eles não aceitam Jesus Cristo. Eles não concordam como Cristo, como o Messias aguardado. Eles aguardam a vinda de um outro Messias. É claro que as profecias nos mostram que, quando Cristo apontar nos ares, o Messias que eles tanto aguardaram é o Messias que nós esperamos voltar. O que eles esperam vir é o que nós esperamos retornar. Por isso nós não precisamos ter disputas e divergências com os judeus, mas deixá-los esperando até que o véu seja tirado dos seus olhos e eles possam ver, contemplar o Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, para um judeu, Cristo é no máximo um grande mestre que ensinou leis universais e como aplicar os ensinamentos da Torá à vida prática. Só isso. Cristo não tem uma função litúrgica, Cristo não tem uma função salvífica, os judeus não levam em consideração Cristo. Deu para entender? Eu quero ser redundante para que a gente não comece a misturar as coisas, ou não aceite que as coisas sejam misturadas, porque nós somos cristãos, nós cremos no próprio Cristo. Então, os judeus, eles creem em Jesus dessa maneira como um grande mestre, mas eles não aceitam o ensinamento de Cristo. Então a intensidade que Cristo propunha na observação da lei vai ser diferente do que os judeus. E o próprio Cristo nos evangelhos, essa sua pregação, a sua ênfase numa praticidade da lei, ele vai gerar oposição e vai ser perseguido pelos judeus. De certa forma, Deus ele permite que o coração dos judeus estivesse tão alicerçado na religião quanto do faraó na convicção de que ele iria impedir o povo de adorar a Deus. E os judeus, eles acabam promovendo, os evangelhos vão mostrar isso daí, vão empurrar Cristo para ele ser condenado pelos romanos e ser crucificado. Não para que nós tenhamos inimizade com os judeus, assim como os reformadores tiveram, colocando os judeus como os grandes culpados do assassinato de Cristo, como aqueles que deveriam ser condenados. Não, eles cumpriram a função de levar Cristo para ser martirizado e nós temos acesso à salvação. Então, outro ponto de discórdia que nós devemos levar em consideração
é que Cristo, João 3,16, vai falar que Deus amou o mundo. E Cristo morreu para que o mundo tivesse acesso à salvação. O mundo que aceitasse a Cristo. Logo, a salvação não está limitada ao judaísmo e ao território de Israel. A salvação está oferecida às nações. E um judeu não aceita isso. Para um judeu é inconcebível que o plano de Deus seja oferecido para além do judaísmo, além da aliança que ele fez com seu povo, principalmente no Sinai, com Moisés, quando Deus deu a Torá para os judeus. Então o judeu é sectário no ponto de que a salvação existe dentro do judaísmo. O cristianismo acredita que a salvação só existe dentro do cristianismo, mas todo povo, à medida que se converter a Cristo, pode ser salvo. Não precisa ser um judeu de origem para ser salvo, não. Então essa é uma outra divisão muito grande entre a forma com que o Jesus foi visto dentro do judaísmo. Ele queria salvar os gentios. Ele tinha um plano para a salvação do mundo e os judeus não aceitavam. Os judeus só queriam a salvação de Israel, eles questionam para Cristo isso, quando é que o reino seria restaurado. Então, esse é um outro ponto, como é que Jesus se aparece dentro do judaísmo e nós nos relacionamos com o judaísmo. Agora, um outro ponto importante é entendermos a relação entre Jesus e o islamismo. Você sabia que Jesus é um profeta dentro do islamismo? Vamos lá. Quando nós olhamos o Monte do Templo, lá em Jerusalém, nós sabemos que lá esteve o Templo de Salomão. Lá esteve Davi na ilha de Araúna oferecendo sacrifícios a Deus. Jesus viu aquele templo, mas aquele templo vai ser destruído. E a história nos mostra que os muçulmanos vão ocupar e fazer uma sinagoga. E vão ocupar aquele lugar, o Domo da Rocha, vai ser uma propriedade dos muçulmanos. Isso nos indica já a primeira coisa, que o islamismo, os muçulmanos, eles cresceram na fé naquela região. Lembra como nós falamos na primeira aula que o cristianismo é uma religião abraâmica, junto com o judaísmo e com o islamismo? Então, as promessas de Deus para Abraão, que vão ser estendidas a Isaac e depois a Cristo, dão origem ao cristianismo. Agora, a Ismael dão origem ao islamismo. E dentro dessa ação de que o islamismo tem promessas e Deus vai fazer algo, o anjo Gabriel, pela história do islamismo, aparece a Maomé e diz a Maomé a verdadeira revelação, que ele era o único profeta e de que havia um único Deus. E Cristo vai aparecer no meio do Alcorão como um profeta também, como um profeta que vai promover o fim dos tempos. Cristo aparece como um profeta escatológico dentro do Alcorão, não como o Filho de Deus que nós cremos, não como aquele que promove a salvação, mas aquele que vai promover justiça no fim dos tempos. Vamos lá. O Islã ensina que Cristo não foi crucificado, mas foi elevado vivo aos céus por Deus, contrapondo-se à narrativa cristã de sua morte e ressurreição. Eles esperam que Jesus retorne no fim dos tempos para restaurar a justiça e a paz, derrotando o falso Messias e liderando a humanidade para a verdadeira fé em Deus. No Islã, Jesus é considerado um dos profetas mais importantes, conhecido em árabe como Jesus, filho de Maria. Como isso? Não deu para entender? Jesus ele aparece dentro do islamismo, mas assim, como toda obra do anticristo, o anticristo tenta se opor ao que Cristo é. A obra do anticristo, ela sempre é parecida, ela é igual à do Cristo. O que muda é a essência e o resultado. Então, se nós cremos que o islamismo não é usado por Deus por propagação da fé, principalmente pela maneira com que eles ganham território e conseguem novos fiéis, se é incompatível, se eles vêm da promessa de Ismael, não de Isaac, eu entendo que não é Deus agindo sobre eles, mas Satanás agindo. E se Satanás tem que criar uma heresia dentro do islamismo, ele não vai colocar Cristo como alguém ruim, mas como alguém bom. Vai colocar Cristo como um parecido dentro da profecia bíblica, como um profeta escatológico, não igual, mas parecido, para que eles creiam em Cristo sem saberem que estão crendo, mas não tenham acesso à salvação. Então, o que acontece dentro do islamismo, diferente do judaísmo, que é o véu colocado diante do povo até que Cristo chegue e seja tirado esse véu, essa ignorância, é uma ação maléfica para que não aceitem Cristo como Senhor e Salvador, mas se entretenham como um profeta, como um falso profeta. E aí nós temos problemas teológicos muito grandes com o islamismo, problemas que nós não temos com o judaísmo, de que a fé cristã é incompatível com o islamismo.
A fé cristã é incompatível. Nós cremos como Jesus, como Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. Nós não cremos em Jesus da maneira com que é aparecido no Alcorão. Nós não cremos nele como um profeta dessa maneira. E nós não cremos em Maomé como o profeta. Nós não cremos como o anjo entregando. Nós não cremos nem sequer que foi o anjo Gabriel que falou com Maomé. Porque se um anjo é um mensageiro enviado por Deus, ele só pode falar de verdades que estão estabelecidas nos céus. E se Cristo já estava ressurreto, estava nos céus, a mensagem que foi entregue a Gabriel não pode ser uma mensagem mentirosa. Cristo no céu com Deus enviando Gabriel para falar para Maomé não poderia falar mentiras. O que apareceu para Maomé numa visão não foi o anjo Gabriel, foi uma atividade, uma expressão diabólica que faz com que Maomé creia. Tem a crença de que aquilo era um anjo falando em nome do Senhor do que ele deveria fazer. Você pode olhar a história do islamismo e você vai ver que o resultado de Maomé difundindo aquilo na Península Arábica foi trágico. Então nós cremos que são ações que não vêm da parte de Deus, que formam toda a estrutura de fé muçulmana. Não é que nós temos que nos opor aos indivíduos que são muçulmanos, porque eles precisam ser alcançados. Nós não temos que olhar as guerras que acontecem no Oriente Médio, os atentados, e nos alegrarmos que é um muçulmano a menos no mundo. Está errado. É mais alguém que está sendo condenado ao inferno como um incrédulo que mora do lado da tua casa. Nós temos que orar para que eles se convertam. A maneira correta não é nós replicarmos atentados contra os muçulmanos só porque a fé deles ameaça a nossa fé, mas é orar, crer e enviar pessoas para que eles se convertam. Então, um bom muçulmano é um muçulmano que se converteu ao cristianismo, que teve acesso à salvação. Então, o nosso problema não seria com muçulmanos, mas seria com a teologia islamita, né? O que os muçulmanos propõem como visão, que é deturpada do cristianismo. O terceiro e último ponto, né, para nós encerrarmos essa aula, daquilo que não é uma religião, mas é a grande afronta no século 20 e 21 ao cristianismo. A grande afronta ao cristianismo, isso vai remeter desde o século XVIII, mas que se estabelece no século XX, é o secularismo. É a compreensão de que tudo é secular e nada é espiritual, de que Cristo é apenas um homem na história e não é Deus. O secularismo ele invade a Europa, os Estados Unidos e as Américas e não propõe uma nova religião, mas propõe que todos sejam ateus e ignorem religiões. Então, o que é o secularismo? O que o secularismo propõe? Propõe a separação do Estado com a religião. Existe o governo e existe a religião. Até nesse ponto está coerente. Nem Cristo desejou no seu contexto de vida que fosse uma unidade. Nem Cristo desejou esse governo de um único homem governando a religião e a política. Ele aceitou a separação. Quando ele voltar, vai ser diferente. Mas esse primeiro ponto do secularismo é bom. O problema é que o centro da experiência humana não é mais a experiência religiosa e espiritual, e o homem é o produto da sociedade onde ele está inserido. Logo, o que você vive não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a cultura da qual você faz parte. Então o secularismo é uma imersão de incredulidade dentro da sociedade. As pessoas se tornam incrédulas no que Deus já fez ou haverá de fazer. Então a gente tem uma presença muito forte do gnosticismo e do ateísmo. Se você é estudante ou já passou por uma universidade, você vai ver que lá não tem muita gente pregando sobre judaísmo, sobre budismo, sobre islamismo, mas tem muita gente pregando de que você tem que deixar de acreditar em Deus. Esse é o secularismo. E aí quando a gente olha para a história, nós vemos que o secularismo, apesar de dizer que a religião tem que se separar do governo, ele está difundido dentro do governo. Quando nós olhamos as ditaduras que acontecem no século XX, principalmente na União Soviética e na China, nós temos ditaduras que propõem o secularismo, uma descrença em relação a Deus, uma difusão de ideias vinculadas ao ateísmo. Vai crescer, todo o movimento de esquerda vai crescer e vai acabar difundido pela Europa e pela América Latina principalmente. Então, no século XX, com as ditaduras socialistas, comunistas da União Soviética e da China, elas proíbem a religião e pressupõem um Estado laico, onde todo mundo tem que ser ateu. Então, os escritos de Karl Marx, ali na Alemanha, de Engels, depois vai ser difundido por meio de Lenin na União Soviética, de Trotsky e outros, Gramsci e outros na América Latina. Isso não chega tanto aqui
com tanta influência nesse primeiro momento em Portugal, na Espanha, nesse ocidente europeu, mas vai ser difundido muito na América Latina e nos países que são da União Soviética ou orbitam a União Soviética, né? E também na China, de que a sociedade ela não tem que ser baseada em religiões, mas de uma incredulidade. Por quê? Porque a religião é uma mentira. Marx dizia que a religião era o ópio do povo. Então, se nada disso existe, não deve ser adorado. E no século XXI, esses movimentos de esquerda que param de interferir diretamente em ditaduras políticas, eles ganham espaço em universidades e continuam atuando fortemente. Então, se no século XX nós temos uma afronta ao cristianismo por meio dos movimentos políticos, no século XXI vai ser por meio dos movimentos estudantis, dos movimentos acadêmicos. Se o principal lugar para se opor ao cristianismo no Ocidente, no século XX, era um palanque político, agora vai ser uma sala de aula. Se antes se proibisse perseguir um cristão, agora vai se ensinar para o filho dele que as práticas cristãs são ultrapassadas e não devem ser reproduzidas. Então, no século XXI, nós vimos a educação, da creche à universidade, desconstruindo os valores cristãos. É isso que a gente vive em Portugal, talvez você viva no Brasil ou viva nas nações. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você vive num país que não é governado por um governo de esquerda ditatorial, senão a tua própria rede social seria limitada. Mas ainda assim as influências podem governar o seu país por meio dessa ideologia política e religiosa. Nisso, com o secularismo, Cristo ele deixa de ser divino e se torna um homem qualquer, passível de ser ridicularizado em carnavais, exposições artísticas como nós vemos. Então, meus irmãos, esse é um panorama de como o cristianismo se relaciona com outras religiões. Em alguns momentos de divergência, né, principalmente com o judaísmo, de divergência com o islamismo, em alguns momentos de tentativa de aproximação para a evangelização, como o hinduísmo, o budismo, como essas outras religiões asiáticas, né? Mas no final das contas, como nós vamos ver na próxima aula, o cristianismo ele acaba sendo ultimamente uma religião mais de perseguidos do que de perseguidores. Uma religião que mais luta para viver do que às vezes afeta a vida dos outros negativamente. Eu estou dizendo isso porque o islamismo ele cresce em proporção absurda por meio às vezes de catástrofes, por meio de conversão, mas por meio de atentados, por meio de práticas que para nós não compactuam com a moralidade cristã. Logo, um muçulmano pode pregar no Brasil, em Portugal, onde quiser, mas num país de maioria cristã. Mas um cristão não pode pregar num país do Oriente Médio com liberdade, né? Um país governado por um governo muçulmano. E o nosso grande desafio, como vimos agora, encerrando, é o secularismo. O que tem entrado na sua casa? Às vezes não é o islamismo, às vezes não é o judaísmo, às vezes não é o budismo ou qualquer outra religião, mas é a secularização, de que tudo é secular. Não existe mais nada divino e Cristo às vezes é só um objeto no meio de tudo isso. Mas que em nome de Jesus você possa, com esse conhecimento, olhar para a educação dos teus filhos, se for o caso, de uma maneira diferente, e entender que nós devemos preservar ou restaurar os princípios cristãos, para que a nossa sociedade continue avançando até o retorno de Cristo. Muito obrigado pela tua presença nessa aula, que em nome de Jesus você possa ter sua fé fortalecida. Eu te aguardo para na próxima terça-feira a conclusão desse módulo, onde nós aprenderemos, na verdade, nós questionaremos o fim do cristianismo. Então Deus te abençoe. Terça-feira às 20 nós temos mais um encontro aqui na Escola Bíblica.